Olá, concurseiro, olá, concurseira, tudo bem com você? Espero que sim. De volta aqui com você, o professor Gabriel Velasco. Obrigado por você nos assistir. Sou do IAS, Instituto Aprendendo do Zero. E vamos seguir para a nossa segunda aula sobre a lei orgânica de Mineiros em Goiás, tá? Mas você que não é inscrito no canal e está chegando aqui agora, já te convido para você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, porque quando você ativa o sininho, você recebe as notificações dos vídeos que são lançados aqui no canal. Lembrando que nós vamos dar aula de lei orgânica, tá? As leis municipais para o concurso, tá? Lei orgânica, Estatuto do Servidor. Você poderá acompanhar os vídeos aqui conosco. O nosso e-book de questões já está sendo preparado. Assim que estiver pronto, nós disponibilizaremos aqui no canal, beleza? Como que isso funciona? São 100 questões, lá tem lei orgânica e estatuto do servidor, com gabarito, os comentários para você se preparar bem para a sua prova. Não negligencie leis municipais, porque o conhecimento, o conteúdo é específico. Tá? E como eu digo, uma questão te leva para o céu, uma questão certa, né? Uma questão errada te joga lá no inferno, é isso mesmo, lá embaixo. Tá? Eu conheço alunos, já passei por isso também, tá? Conquistei uma vaga por uma questão de diferença, também perdi vaga por uma questão de diferença. Uma questão que eu acertei me deu a vaga, além dos outros, e uma questão que eu errei me tirou a vaga. Tá? Então é importante você estudar a lei orgânica com a gente, também o estatuto, para você se preparar bem para o seu concurso, tá bom? E também vou deixar aqui na descrição o audiobook, tá? O caminho para você acessar o audiobook. O audiobook é a lei toda em áudio, onde você poderá ouvir indo para a sua academia, tá? Indo para o trabalho, na sua casa, nos seus afazeres do dia. Então, o audiobook também vai ficar aqui na descrição. Tá? Então, ó, se inscreva, acione o sininho, deixa aquele like para nos ajudar e também compartilhe o nosso conteúdo. Bom, falei pra caramba, recados dados. Vamos para a nossa segunda aula. A partir de agora, pessoal, a gente vai pegar um pouquinho do poder executivo. Na primeira aula, se você não assistiu, o link vou deixar aqui na descrição do vídeo. Nós estudamos sobre o poder legislativo, né? Iniciamos lá falando sobre o poder legislativo. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o poder executivo. Lembrando, pessoal, aí que o município só detém dois poderes, o executivo e o legislativo, beleza? Não se esqueçam disso. Então lá, o poder executivo, tá? O poder executivo, artigo 58, é exercido pelo prefeito, com funções políticas, executivas e administrativas. Então, primeiro ponto a se destacar, o poder executivo. Quem exerce o poder executivo? O prefeito, tá? Ele é auxiliado pelos secretários e também pelo vice-prefeito, é lógico, tá? Mas funções do prefeito, né? Aí como administrador, ó, perdão, as funções são políticas, executivas e administrativa como chefe do poder executivo. Artigo 59. O prefeito e o vice-prefeito serão eleitos simultaneamente, tá? Para cada legislatura. Na aula passada eu expliquei a diferença entre legislatura e sessão legislativa. Tá? Se você estudou, você vai lembrar. Legislatura a gente está falando de 4 anos, sessão legislativa, 1 ano. Tá? Então, cada legislatura compreende aí a 4 sessões legislativas. Tá? Então, ele é eleito o prefeito e o vice-prefeito simultaneamente para 4 anos, para cada legislatura, por eleição direta e sufrágio universal e secreto. Isso a gente participa de 4 em 4 anos no município. Legal? Artigo 60. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, em sessão solene da Câmara Municipal, ocasião em que prestarão o seguinte compromisso. Aí eu não vou nem ler, tá, pessoal? Só botei para complementar, mas isso aí não é cobrado em prova, tá? Mas eu preciso daquele dia primeiro para eu te explicar os demais tópicos aqui, ó. Parágrafo 1º. Se até o dia 10 de janeiro, tá? Ele está levando em consideração a posse no dia 1º, o prefeito ou vice-prefeito
salvo por motivo de força maior, devidamente comprovado e aceito pela Câmara Municipal, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Parágrafo 2º. Enquanto não ocorrer a posse do prefeito, assumirá o cargo o vice-prefeito. E na falta ou impedimento, quem assume é o presidente da Câmara. Então, esse caminho aí, essa ordem, você não pode esquecer, ok? Se o prefeito não toma posse, quem assume o cargo do prefeito é o vice-prefeito. Na falta ou impedimento do vice-prefeito, quem assume é o presidente da Câmara Municipal, certo? Parágrafo 5º. O vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pela legislação local, auxiliará o prefeito sempre que por ele convocado para missões especiais e o substituirá nos casos de licença e o sucederá no caso de vacância do cargo. É exatamente o que a gente viu no parágrafo 2º. Artigo 61. Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito ou vacância dos respectivos cargos, será chamado, também vimos isso no parágrafo 2º, quem? Presidente da Câmara. Parágrafo único. A recusa do presidente em assumir a prefeitura implicará em perda do mandato que ocupa na mesa diretora. Presta atenção nisso daqui, tá? Por quê? O presidente da Câmara que se negar a assumir o lugar do vice-prefeito, no caso, porque ele só vai se colocar na prefeitura como chefe do executivo. Se o vice-prefeito não assumir, implica na perda do mandato que ele ocupa na mesa diretora, não do mandato de vereança. Beleza? Perda do mandato. Tá? Artigo 62. Perderá o mandato o prefeito que assumir outro cargo ou função na administração pública, ressalvada a posse em virtude de concurso público. E observado o disposto na Constituição Estadual, ou se ausentar do município, sem licença da Câmara Municipal, por período superior a 15 dias. Então, aqui, nós já vimos lá em uma das atribuições privativas, competências privativas da Câmara, que está o quê? Dar licença, conceder licença ao prefeito, quando essa licença for superior a 15 dias. Tá? Então, se ele se ausenta sem essa autorização da Câmara, tá? Ele perde o mandato. E quando ele fala aqui da posse em virtude de concurso público, perdão, tem lá, quando ele é eleito, ele se licencia do cargo público, ok? Cargo efetivo, e pode até optar pela remuneração, tá? Nós vamos ver isso mais à frente. Bom, das licenças, pessoal, artigo 63. O prefeito não poderá se ausentar do município sem licença da Câmara, sob pena do mandato, salvo por período inferior a 15 dias. Expliquei isso para vocês. Artigo 64. O prefeito poderá licenciar-se quando impossibilitado de exercer o cargo por motivo de doença devidamente comprovada por atestado firmado por junta médica de, no mínimo, 3 profissionais, sendo um deles indicado pela Câmara Municipal. Ok? Então, um desses médicos será indicado pela Câmara. No parágrafo único diz que, no caso deste artigo, do caput que nós lemos, tá? E de ausência em missão oficial, o prefeito licenciado fará jus à sua remuneração integral, ou seja, quando ele tiver licenciado por motivo de saúde e aprovado pela junta médica que nós vimos lá, beleza? Pessoal, vamos dar uma olhada aí nas atribuições do prefeito. É um rol extenso, tá? Eu coloquei alguns pontos. Mas como eu falei no audiobook, você vai poder ouvir, pegar lá, ouvir todos. Mas eu aqui separei alguns. Ó. Compete privativamente ao prefeito. Primeiro, representar o município em juízo e fora dele, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução, vetar projetos de lei total ou parcialmente, promover e extinguir os cargos, os empregos e as funções públicas municipais na forma da lei, decretar nos termos legais desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, solicitar
o auxílio das forças policiais para garantir o cumprimento de seus atos, bem como fazer uso da Guarda Municipal na forma da lei, decretar calamidade pública quando ocorrerem fatos que a justifiquem. Tá? Então, nesse caso aí, ó, é uma competência privativa também a decretação de calamidade pública do prefeito. Parágrafo 2º diz que o prefeito municipal poderá, a qualquer momento, seguindo seu único critério, avocar a si, ou seja, chamar para ele de novo, tá? Pegar e trazer para ele a competência delegada da transição administrativa. Seção 5, artigo 67, é vedado ao prefeito municipal assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para a execução de programas ou projetos após o término de seu mandato, não previsto na legislação orçamentária, tá? Que é fechada lá no início do ano, salvo mediante expressa autorização legislativa aprovada por 2/3 dos membros da Câmara. Parágrafo 1º, disposto neste artigo, não se aplica nos casos de comprovada calamidade pública. Exatamente, pessoal, porque é o fator surpresa. A calamidade pública, é lógico, não tem como prever. Existem alguns casos, sim, que você guarda um valor lá para gastos extraordinários, mas no caso de calamidade pública, não tem como o governo prever. Então, nesse caso aí, vai extrapolar as contas, sem dúvida. Do vice-prefeito. Artigo 68, cabe ao vice-prefeito municipal auxiliar efetivamente o prefeito municipal na administração, especialmente sobre esses assuntos aqui. Ó. Primeiro, o plano anual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual e plano diretor, criação, estruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos da administração municipal, inclusive as autarquias, empresas públicas, sociedade de economias e fundações municipais. Aqui, esse rolzinho aqui, a gente está falando da administração indireta. Também, elaboração do plano de desenvolvimento urbano, reivindicações gerais de interesse do município, junto aos órgãos da administração direta e indireta. Olha como é importante você saber o que é administração indireta. Administração indireta é exatamente isso aqui, ó, que está no inciso 2º. Autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações municipais. Tá? E fundacional, voltei para o 4º, do âmbito federal e estadual. 5º, a coordenação de fiscalização das obras e serviços subvencionados pelo município e também o processo de escolha e indicação dos secretários e dirigentes de empresas públicas municipais. Artigo 69. Ao vice-prefeito compete, além das atribuições que lhe poderão ser conferidas por lei, substituir o prefeito municipal. Nós vimos isso também, ele está apenas reforçando, em caso de impedimento suceder-lhe no de vaga. Então, no caso de impedimento do prefeito, ele substitui o prefeito. Quando nós estivermos falando de vacância, tá, do cargo, ele sucede, beleza? Artigo 70, o vice-prefeito poderá, sem perda do mandato, mediante autorização legislativa, aceitar e exercer cargo ou função de confiança municipal, estadual ou federal. Poderá, pessoal, mas deve ter a autorização da Câmara. Da administração municipal, vamos falar um pouquinho aí, tá? Artigo 71, a administração pública direta ou fundacional do município obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. E também ao seguinte, então guarda esses princípios aí, ok? Da administração pública municipal, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Então vamos lá, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Tá? Porque aqui quando a gente fala de brasileiros, pessoal, ele está englobando aí, ó, brasileiros natos e naturalizados, ok? Segundo, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Tá? Primeiro aqui, ó, provas ou provas e títulos. Provas, geralmente a gente fala aí de ensino fundamental e ensino médio.
Provas e títulos, a gente já está falando aí de graduado, tá? Mestrado, doutorado, enfim. Beleza? Outro ponto aqui, ó, que o concurso público ele é exigido para as nomeações efetivas. Quando a gente fala de cargos de comissão que são de livre nomeação e exoneração, tá? A critério da administração, não depende de concurso público. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos. Cuidado com isso aqui, tá, pessoal? A validade do concurso ele não é de 2 anos, é de até 2 anos. E prorrogável aí por uma vez, uma única vez, por igual período que se deu a validade inicial. Beleza? Inciso 4º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado no concurso público de provas ou de provas de títulos, será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Tá? Então, quem está na fila, é lógico, vai sempre sendo chamados que foram os primeiros colocados. O inciso 6º. A lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Aqui, pessoal, em portadores de deficiência, nós temos portadores aí a gente tem deficiente visual, deficiente auditivo, tá bom? Então, portadores de deficiência é um termo genérico, geralzão. 10. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Tá? Guarda isso aqui. Tá? Então, o Poder Legislativo, os vencimentos não poderão ser superiores ao do Executivo. 12. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Na verdade, isso daqui está ulteriosos, está errado, tá? Ulteriores. Quer dizer posteriores, sobre o mesmo título ou idêntico fundamento. Inciso 13. Os vencimentos de servidores públicos civis são irredutíveis e a remuneração observará o que dispõe os incisos 10 e 12 deste artigo e os artigos 150, inciso 2º, 153, inciso 3º e também o 153, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição. Aqui realmente ele fala da irredutibilidade salarial. Artigo 72. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Bora dar uma olhada aqui, ó. Então, o servidor público, tá? O inciso 1º, ó. Entenda que ele foi, ó, exercer o mandato eletivo federal, estadual ou do Distrito Federal. Ele fica afastado do seu cargo ou emprego e função. Tá legal? Então, ó, o servidor foi lá, foi eleito, tá, para o mandato aí ou na federação, ou no estado ou no Distrito Federal. Ele vai ficar afastado do seu cargo, emprego ou função. Já o inciso 2º, ele fala do que eu comentei com vocês. Olha lá, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, mas o que acontece? Ele pode optar pela remuneração, ou de prefeito, ou da do servidor Estado. Já o inciso 3º, que fala sobre vereador, quando há compatibilidade de horários, tá, ele vai receber tanto a do vereador quanto a de funcionário estável, tá beleza? Mas se não houver a compatibilidade, aí aplica a regra do inciso 2º. Qual é? Ele vai optar pela remuneração ou de vereança ou de servidor estável, ou a que ele exerce no município. Entenderam, pessoal? Tá bom? Então guarde isso daí, faça as suas anotações, qualquer dúvida pode deixar aqui os comentários que a nossa equipe te responde. 4º, em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para quê? Para promoção por merecimento. É lógico, porque para ele ser promovido por merecimento, ele deve estar em atividade e sendo avaliado. Ok?
Parágrafo único. A administração pública do município tem como fundamento as normas do artigo 37 da Constituição Federal e mais o seguinte: poderá cobrar contribuição sindical de seus servidores em atividades destinadas exclusivamente ao custeio em benefício destes e dos servidores aposentados na execução e manutenção de plano de previdência e assistência social. Bom, isso daqui, por que acontece isso? Porque nesse caso aqui existe uma previdência própria. Então essa previdência própria, ele vai descontar do servidor. Para quê? Para a aposentadoria do servidor, tá? Para auxílio doença, enfim, tá legal? No inciso segundo, os órgãos de direção de entidade municipal responsável pela Previdência e Assistência Social serão geridos por servidores públicos de carreira dela contribuinte. Ok? Então, para a direção dessas entidades, o servidor deverá ser estável. Artigo 73. O município instituirá regime jurídico único, aqui, ó, vou explicar isso também, tá? E planos de carreira para os servidores da administração direta, das autarquias, das fundações públicas municipais. O que acontece aqui, tá? Eu falo mais um pouco disso em estatuto, mas só para você entender. O regime jurídico único é o que a gente chama de RJU. O que acontece? Quando você trabalha na administração, trabalha na iniciativa privada, você é ligado à CLT, né? Então, você é seletista. São as consolidações de trabalho, lá tem todas as regras, ok? Para o trabalhador. Quando você assume o seu cargo na administração pública, você passa a ser regido pelo estatuto, que é o que nós estudamos também. Você pode estudar com a gente. O estatuto é ali que vem as regras, tá? Direitos, deveres, proibições que são impostas ao servidor. Então você deixa de ser seletista, esquece CLT, esquece a carteira de trabalho e você vem para o regime jurídico único, que é o Estatuto do Servidor. Ok? Bora lá. Parágrafo 1º. O município assegurará o direito e a reabilitação e a readaptação a uma nova função, sem perda de qualquer espécie, ao servidor público que, por acidente ou doença, tornar-se inapto para o exercício das funções de seu cargo. Bora aqui comigo que eu vou te dar uma explicação rápida disso daqui, tá? Readaptação, que ele fala aqui direito a reabilitação. Beleza, a reabilitação que eles vão tentar, tá, melhorar a função, tá, ou aquela deficiência, limitação do servidor, para ele voltar ao cargo dele. No caso da readaptação, okay, que é uma das formas de provimento, que a gente estuda também em estatuto, tá? O que acontece? O servidor ele exerce uma função, mas ele está limitado. Tá? Ele não pode mais exercer aquela função por algum motivo, alguma doença aí, tá? Algum acidente, então reduziu as capacidades dele. Ele será readaptado, é o termo que chama, tá? Ao novo cargo. Tá? Então, esse cargo ele deverá ser compatível às funções com a limitação que agora ele tem. Beleza? Então, quando ele fala esse termo readaptação, você liga logo que ele irá para um cargo, tá? Que vai ser compatível com as capacidades, que é o que ele pode desenvolver depois da doença, depois do acidente que ele sofreu. Legal? E ele não poderá ter aí, ó, lógico, a remuneração é diminuída por conta disso. Parágrafo 2º. Fica assegurado aos servidores da administração direta a isonomia de vencimentos para cargos iguais ou assemelhando no mesmo poder ou entre servidores do Poder Executivo e Legislativo, ressalvadas vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Tá falando aqui de vantagens aí de caráter individual, alguma chefia, tal, alguma coisa desse tipo, algum cargo comissionado. Já relativas à natureza, a gente fala, e local, a gente fala de insalubridade, periculosidade. De vez o cargo ele requer pagamento de periculosidade, um exemplo, tá? Mas são dois funcionários. Um está exercendo a atividade que requer e o outro não. Com certeza vai ter
a diferença aí no pagamento, tá bom? Das políticas municipais, pessoal, isso aqui a gente vai passar rapidinho, tá? Primeiro a gente vai falar da saúde, artigo 102, a saúde é direito de todos os munícipes e dever de quem? Do poder público, assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem a eliminação do risco de doenças e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Tá? Então, isso aqui não vamos ter dificuldade. Saúde é direito de todos e dever de quem? Do poder público, tá? Do poder público aqui, pessoal, ele fala geralzão, da União, dos Estados e dos municípios, Distrito Federal também. Artigo 105. São atribuições do município no âmbito do SUS, tá? Do SUS aí a gente fala até mais do SUS do município também. Planejar, organizar, gerir, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde. Também coloquei aqui o quarto, ó, executar serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição. Tá? Esses incisos, essas alíneas aqui se referem ao inciso quarto. O quinto, inciso quinto, planejar e executar política de saneamento básico em articulação com o Estado e a União. Lembra que eu falei que isso aí é dever de todos. Fiscalizar, é dever da, da administração, mas a gente fala em todas as esferas. 7. Fiscalizar as agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana, atuar junto aos órgãos estaduais e federais competentes para controlá-las. Gerir laboratórios públicos de saúde, também coloquei aí, ó, avaliar e controlar a execução de convênios e contratos celebrados pelo município com entidades privadas prestadoras de serviço de saúde. Tá? Isso aqui por quê? Existem as famosas OS hoje, né? Que elas dão apoio, tá? À saúde do município, estou dando como exemplo. Então, quem avalia e controla essas ações é o próprio município. Artigo 108. A lei disporá sobre a organização e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, que terá as seguintes atribuições: formular a política municipal de saúde a partir das diretrizes emanadas da Conferência Municipal de Saúde, planejar e fiscalizar a distribuição dos recursos destinados à saúde, isso aí quem faz é o Conselho Municipal de Saúde, e aprovar instalações, aprovar a instalação, tá, e o funcionamento de novos serviços públicos ou privados de saúde, atendidas as diretrizes do Plano Municipal de Saúde. Artigo 109. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Tá? Às vezes você chega lá para ser atendido numa unidade pública, você vai ver que é uma empresa privada, tá? Particular, que presta serviço. Tá? É através de contrato, tá? De direito político ou de convênio. Artigo 110. O Sistema Único de Saúde no âmbito do município será financiado com recurso do orçamento do município, do Estado, da União e da Seguridade Social, além de outras fontes. Bora seguindo. Parágrafo 3º. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenção às instituições privadas com fins lucrativos. Então, não pode, tá, pessoal, recursos públicos serem destinados a empresas privadas com fins lucrativos, mesmo que seja para auxílio e subvenção dessas unidades municipais. Da política educacional, cultural e desportivo. Artigo 111. O ensino ministrado nas escolas municipais será gratuito. Tá? Isso aqui não é novidade para a gente. Artigo 112. O município manterá ensino fundamental obrigatório, inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria. Tá? Tem muita gente que vai estudar, a pessoa já tem uma idade elevada, porque ele não teve, tá bom, a oportunidade de fazer o ensino fundamental. Então, o município, quando a gente fala da política educacional, ela é obrigada, tá, a
manter esse ensino fundamental para as pessoas que já passaram da idade. Atendimento educacional especializado, direto ou indireto, aos portadores de deficiências físicas e mentais. Tá? Botei esses dois aí. Artigo 116. Os currículos escolares serão adequados às peculiaridades do município e à valorização de sua cultura e de seu patrimônio histórico, artístico, cultural e ambiental. Até mesmo o que ele fala para preservação, né? Preservação e valorização desses pontos, tanto o patrimônio histórico, a história do município, a cultura, tá? Artigo 118. O município aplicará anualmente nunca menos de 20% da receita de impostos e das transferências recebidas do Estado e da União na manutenção e no desenvolvimento do ensino de primeiro grau. Então, 20% desses recursos vai para a manutenção e desenvolvimento do nível primário. Artigo 119. O município, no exercício de sua competência, inciso 1º, observará, no âmbito da educação formal, a igualdade de condições de acesso e permanência do educando na escola, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, a preservação dos valores educacionais locais e botei também a liberdade do ensino religioso, interconfessional, facultativo e gratuito. Lembrando que o Estado é laico, tá? Mas aqui existe a liberdade do ensino religioso, é lógico, dentro dos parâmetros daquilo que for direcionado pela parte da educação do município. Praticará, no âmbito da administração escolar, um incentivo à participação da comunidade no processo educacional, a garantia e o estímulo à organização autônoma dos alunos no âmbito das escolas municipais. Isso aqui se refere ao inciso 3º. Inciso 5º, no âmbito do desporto e lazer, incentivará o lazer como forma de promoção social, fomentará as práticas desportivas, especialmente nas escolas e equipamentos desportivos municipais. Bom, para a gente encerrar, pessoal, vamos dar uma olhada aí na política, tá, de assistência social, que é fundamental no município também. Artigo 122. A ação do município no campo da assistência social objetivará, promover, primeiro, a integração do indivíduo ao mercado de trabalho e ao meio social, o amparo à velhice e à criança abandonada. Também coloquei a integração das comunidades carentes. São ações no campo da assistência social que o município terá como objetivo. Artigo 123. Na formulação de desenvolvimento dos programas de assistência social, o município buscará a participação das associações representativas da comunidade na forma prevista em lei. Beleza? Bom, fechamos aí mais uma aula. Já te convido para, na tela aí, responder a questão. Mas antes de responder a questão, vai lá, se inscreve em nosso canal, já ativa o sininho, deixa o seu like aí para a gente aqui do IAS e também, dentro do possível, compartilhe o nosso conteúdo. Questão na tela, pausa o vídeo aí, responde e a gente já volta com as respostas e o gabarito aí. Bom, vamos lá, responderam aí? Pessoal, a questão diz o seguinte: segundo a lei orgânica de Mineiros, Goiás, né, é incorreto dizer que. Então a gente vai buscar aquela que está em discordância com a lei. Letra A. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Bom, correto, objetiva, que é mais para você guardar, tá? Quando você faz questão, você guarda. Então, lá, artigo 71, inciso 3º, diz exatamente isso. Não esqueça, prazo de concurso público, a validade é de até 2 anos, prorrogável uma vez pelo igual período inicial, por igual período inicial. Então, a letra A está correta, não é essa que eu quero. Letra B. O Poder Executivo é exercido pelo prefeito com funções políticas, executivas e administrativas. Direitinha também, artigo 58, matamos a pau, exatamente isso daí, ok? Não é essa também que a gente quer. Letra C. É vedado
é vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenção das instituições, às instituições, né, privadas com fins lucrativos. Certinho também, falei sobre isso, olha lá, artigo 110, parágrafo 3º, também não é essa que eu quero, então letra A, B e C estão corretas, nosso gabarito provavelmente é D. Ah lá, D. Não acarreta a perda do mandato do prefeito se ele se ausentar do município sem licença da Câmara Municipal, salvo por período inferior a 15 dias. Pessoal, está incorreto, tá? Porque, olha lá, ó, letra D. Artigo 63. O prefeito não pode se ausentar sem licença, sob a pena de perda do mandato, salvo, é lógico, se for inferior a 15 dias essa licença. Tá bom? Então, quando ele diz aqui não acarreta a perda do mandato, está incorreto. Acarreta sim. Ok? Então, pessoal, nosso gabarito aí, letra D de doido, que está incorreto. Quando ele afirma que não acarreta a perda, ele se afastar do município e acarreta sim. Beleza? Bom, nossa segunda aula, nós terminamos. Mais uma vez eu te convido a se inscrever em nosso canal, deixe o seu like aí, ativa o sininho, compartilhe o nosso conteúdo, mas o seu joinha ó, é muito importante para ajudar em nosso crescimento e também a plataforma entender que o conteúdo está legal e distribuir para demais pessoas. Ó, nossa terceira aula já está quase saindo, e-book também quase saindo. Na descrição aqui, audiobook para você ouvir a lei aí, ó, vai se familiarizando para você arrebentar no dia da sua prova e deixar seu depoimento aqui, ó, que você arrebentou nas aulas ou nas provas aí de Estatuto do Servidor e também de Lei Orgânica e nas demais, é lógico. Eu quero ver a sua aprovação, tá bom? Pessoal, um forte abraço do professor Gabriel Velasco. Até a próxima aula, tá bom? Nos encontraremos aqui em breve. IASE trabalhando para a sua aprovação. Dá uma olhada na descrição do vídeo. Tchau, até a próxima. Fui!